Nessa aula a gente vai tratar de esperança condicional. Antes de entrar mais a fundo nesse tema, vamos fazer aqui uma motivação, tá? Para entender o que é esperança condicional e depois a gente vai entender coisas um pouco mais profundas sobre esse conceito. Bom, a princípio é algo bastante simples, né? Vamos pegar esse exemplo. Você tem duas variáveis aleatórias, x e y, que eu estou dizendo que tem essa densidade igual a 2 para x positivo, y positivo e x mais y menor ou igual a 1. Ou seja, aqui elas têm distribuição uniforme dentro desse retângulo. Tá? Bom, dado um determinado valor de y aqui, eu posso encontrar quem que é a distribuição condicional de x dado y. Tá? Então, eu quero encontrar quem que é a distribuição condicional de x dado y quando eu observo esse valor de y. Uma vez que essa reta é dada pela equação x mais y igual a 1, esse x correspondente aqui embaixo ele é dado por 1 menos y. Tá? Eu não vou fazer a conta, mas vocês conseguem observar e fazer a conta simples, né, de que essa distribuição condicional aqui vai ser uniforme nesse intervalo que vai de 0 até 1 menos y. Ou seja, uma vez observado o valor de y, a condicional de x dado y é uniforme no intervalo onde faz sentido essa densidade existir. Tá? Então a gente conclui que a densidade condicional de x dado y é 1 sobre o tamanho do intervalo para x indo de 0 até 1 menos y. Tá? E sempre lembrando, para a gente não esquecer, de que y é constante. Tá? Então y aqui é constante e somente x é variável. Bom, uma vez que a gente tem essa distribuição, a gente consegue calcular, né, claro, quem que é o seu valor esperado. Tá? Como a gente sabe que a condicional de x dado y é uniforme, é bastante simples a gente enxergar que esse valor esperado vai ser o ponto que está aqui no meio do intervalo. Tá? Ou seja, 1 menos y sobre 2. E a gente lembra que a gente viu a fórmula da variância de x dado y igual a y, né? A variância da uniforme, a gente sabe que é o final do intervalo menos o começo do intervalo ao quadrado sobre 12. Tá? Então é bastante simples a gente enxergar desse ponto de vista o que é esperança e o que é variância condicional. Então, isso é formalizado através dessa definição. Dada duas variáveis aleatórias x e y, a esperança condicional de x, dado que y é observado com valor y, é denotada pela notação razoável, né, valor esperado de x dado y igual a y, e é calculado como a gente acabou de fazer e vale o análogo para a variância. Tá? O que é interessante da gente notar é o seguinte: uma vez que você observa y igual a y, você tem isso daqui, valor esperado de x dado y igual a y, e isso passa a ser uma função de y, né? Ou seja, para cada observação de y, você tem um valor para sua esperança condicional. Então, o que a gente pode concluir disso daqui? A gente pode concluir que g de y, né, ou seja, a esperança condicional de x dado y, é uma variável aleatória também. Tá? Porque, a princípio, a escolha desse meu y é de natureza aleatória. Tá? Então, portanto, quando eu me lembro dessa aleatoriedade, tá? A gente nota que essa esperança condicional faz sentido ser tratada como se fosse uma variável aleatória. Então, nesse exemplo que a gente acabou de ver aqui em cima, né, o valor esperado de x, dado que y obtém o valor y, é 1 menos y sobre 2. Mas, se você quiser olhar a variável aleatória, que é essa esperança condicional, né, a esperança condicional de x dado y, isso vai ser 1 menos y sobre 2. Tá? Ou seja, é uma função da variável aleatória y que representa esse valor esperado. Tá? É importante a gente ter isso em mente, a gente vai usar bastante daqui em diante o fato de que esperança condicional é uma variável aleatória. Tá? E também, em alguns momentos, quando for ficar um pouco confuso, né,
em relação a qual variável aleatória a gente está tomando o valor esperado. Nesse caso particular aqui, por exemplo, tem e de x dado y, tem variável aleatória dos dois lados. A gente vai sempre deixar explícito, quando for necessário, em relação a qual variável aleatória esse valor esperado está sendo tomado. É sempre fácil de inferir do contexto, mas obscurece um pouco a discussão. Então, vou optar por deixar isso o mais claro possível. Tá? Então, o recado que a gente tem que ter daqui: esperança condicional é uma variável aleatória. Tá? Isso vai ser bastante importante para a gente. Vamos ver aqui um exemplo, então, onde a gente vai dar um breve spoiler do que vai ter no próximo vídeo. Então, vamos lá. Você tem um conjunto de N pacientes que está no mesmo hospital e são submetidos a um tratamento que pode curar ou não uma determinada doença com uma certa probabilidade. Essa probabilidade depende das condições hospitalares, de onde o tratamento vai ser aplicado, e pode ter três valores possíveis, P1, P2 e P3, com probabilidades 1 meio, 1 terço e 1 sexto. Então, eu vou chamar de Y a variável aleatória, que é a minha condição hospitalar. Ou melhor, Y não é a condição hospitalar, Y representa a probabilidade de cura, tá? E Y assume os valores P1, P2 e P3, com as probabilidades meio, 1 terço e 1 sexto, tá? Agora, uma vez que eu tenho N pacientes sendo tratados, eu vou chamar de x1 até xn, tá? Uma variável aleatória indicadora, que vai me denotar a cura ou não de cada paciente. Então, x1 até xn é o estado do paciente, né? Curado ou não, tá bom? Então, o que essa modelagem diz para a gente? Uma vez que você tem a probabilidade de cura, ou seja, uma vez que você sabe, né, em qual hospital que o paciente está sendo tratado, tá? xi dado y igual a y segue uma distribuição de Bernoulli com parâmetro y, tá? Ou seja, se eu conheço a probabilidade de cura, tá? O estado do paciente é uma Bernoulli com esse parâmetro, e como está escrito aí, essas variáveis aleatórias xi dado y, elas são independentes, ok? E é importante a gente notar também que todos os pacientes estão no mesmo hospital, tá? Então, todos os pacientes compartilham da mesma probabilidade de serem curados. A questão pede para a gente, como está na última frase, estamos interessados no valor esperado do número total de curados. Então, o que a gente quer calcular no fim do dia é o seguinte: o valor esperado de x1 somado até xn. Tá? Essa é a quantidade que a gente gostaria de calcular. A princípio, eu não sei calcular isso daí, mas repare que eu sei calcular uma quantidade parecida, tá? Eu não sei calcular isso porque isso daqui carrega uma incerteza em relação à probabilidade de cura do paciente. Mas eu sei calcular o valor esperado de x1 somado até xn, dado que eu observei y igual a y. Tá? Por quê? Porque eu sei o seguinte: quando condicionado em y, cada xi tem distribuição Bernoulli, o mesmo parâmetro, e elas são independentes. Então, quando eu somo todas elas, eu sei, né, que isso daqui tem uma distribuição binomial de parâmetros n e y. Tá? Ou seja, esse valor esperado condicional ele é igual a n vezes y. Ou seja, uma proporção P1, P2 ou P3 dos meus pacientes vão ser curados. Ok? Então, se a gente quiser explicitar, né, o fato da esperança condicional ser essa variável aleatória, x1 somado até xn, dado y, é igual a n, y. Tá? Ficando bastante claro que aqui eu não sei qual é o meu valor de y, pode ser P1, P2 ou P3. Tá? E aí fica explícito essa incerteza. E agora eu quero saber como é que eu faço para passar dessa minha esperança condicional em y para o valor que eu quero, né? A esperança sem ser condicional no y. A gente pode pensar da seguinte forma, um pouco fazer um experimento mental, né?
Imagina que você repete esse experimento de analisar esses pacientes sucessivas vezes, tá? Então você pega o mesmo conjunto de N pacientes, bota em um hospital ao acaso. Pega o mesmo conjunto de pacientes, bota em outro hospital ao acaso, e assim sucessivamente, vai repetindo esse experimento diversas vezes. E aí você vai ter como se fossem amostras dessa variável aleatória, né? Como que esse paciente ficou curado em cada um dos três, como que esses pacientes ficaram curados em cada um dos três hospitais. Me parece razoável que, se você fizer uma média de todas essas observações, você esteja desconsiderando, né, você esteja incorporando, melhor dizendo, a incerteza da probabilidade de cura do paciente. Então, isso nos dá um indício de que vale a seguinte relação: o valor esperado de x1 somado até xn vai ser o seguinte: eu calculo a minha esperança condicional de x1 somado até xn, dado y, e eu vou fazer o valor esperado desse valor esperado. Tá? E lembra que esse valor esperado ele é em relação à variável aleatória y. Tá? Que o valor esperado de dentro é tomado em relação a x1 somado até xn. Então, a variável aleatória que é a função de y. Tá? Ou seja, quando você faz a média dos pacientes curados condicionado na probabilidade de cura, e depois você faz a média disso sobre todas as probabilidades de cura, você está obtendo quem que é a média de pacientes curados sem estar condicionando na sua probabilidade de cura. Isso esse é o tema da nossa do próximo vídeo, mas eu já queria adiantar aqui para vocês de um modo mais intuitivo. Bom, a gente acabou de calcular o valor esperado de dentro, ele é igual a n vezes y. Se a gente usar a propriedade de linearidade de valor esperado, isso é n o valor esperado de y, que, se você calcular usando a função de probabilidade da variável aleatória y, isso vai dar n sobre 6, que multiplica 3p1 mais 2p2 mais p3. Tá? Isso é a proporção de pacientes curados, tá? Já incorporando essa incerteza em relação às probabilidades de cura, dependendo do hospital onde ele é tratado.